Olá pessoal, eu sou o Rafael, professor de Física, e na aula de hoje nós vamos estudar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm afirma pra gente que a corrente elétrica formada sobre um corpo é diretamente proporcional à diferença de potencial que é aplicada sobre ele. Além disso, independente do valor da diferença de potencial que for aplicada sobre ele, esse corpo vai ter a mesma resistência elétrica, ou seja, o valor de resistência elétrica dele não muda. Da onde que vem essa propriedade de resistência elétrica? A resistência elétrica depende da geometria do corpo e do que ele é feito, se ele é bom ou mau condutor. Se os elétrons desse corpo conseguem andar distâncias relativamente grandes dentro da estrutura cristalina sem se colidir com os átomos, esse material é um bom condutor, portanto a resistência elétrica dele vai ser baixa. Agora, se os elétrons têm dificuldade de se locomover lá dentro, nós dizemos que esse material é isolante e a sua resistência elétrica é muito alta. Bons exemplos de materiais condutores são os metais, que têm uma grande quantidade de elétrons e o livre caminho médio, que é essa distância que o elétron consegue andar lá dentro, é grande. Materiais isolantes, por sua vez, têm menos condutores e isso faz com que os elétrons tenham mais dificuldade de caminhar lá dentro, justamente pela disponibilidade de condutores, que é menor, e pela distância que ele consegue percorrer também, que é muito menor. Olha só, aqui a gente tem um esquema de um circuito com a bateria, que é a fonte de potencial elétrico, a fonte de diferença de potencial, pode ser uma pilha, por exemplo, os fios condutores do circuito e a resistência do circuito, que pode ser qualquer dispositivo que transforme essa energia elétrica dele, do potencial elétrico, em alguma outra forma de energia. No caso aqui, como um resistor, transformaria isso em energia térmica. Esse I é a corrente elétrica que se forma no circuito. Como que a gente mede a corrente elétrica? Utilizando um aparelho chamado de amperímetro. Como que a gente mede a queda de potencial? Utilizando um aparelho chamado de voltímetro. Portanto, esse amperímetro mede a corrente elétrica e o voltímetro mede a diferença de potencial. Quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser o potencial que está sendo aplicado e vice-versa, de forma que essa resistência aqui do circuito se mantenha constante. Então, esse gráfico aqui mostra pra gente o que é um resistor ôhmico e o que é um resistor não ôhmico. Em vermelho nós temos um resistor ôhmico, azul nós temos um resistor não ôhmico. A característica principal do resistor ôhmico é que o potencial elétrico em função da corrente elétrica é uma reta, ou seja, quando você aumentar o potencial elétrico, a corrente vai aumentar na mesma medida, de forma que a razão entre as duas permaneça constante. O ângulo aqui não muda, a tangente desse ângulo aqui tem um valor constante. Mas o que é a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo é a resistência elétrica. É a razão entre o cateto oposto, que é o U, pelo cateto adjacente, que é a corrente elétrica. Então, usando outros termos para falar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, nós podemos dizer o seguinte: a resistência elétrica é constante em condutores ôhmicos e é dada pela razão entre aspas, a voltagem e a corrente elétrica. Por que entre aspas? A palavra voltagem é coloquial. O correto seria a diferença de potencial, mas é muito comum ver esse termo. Então aqui, a resistência em volts por ampere a gente chama de ohm, é a unidade de resistência elétrica. O que significa dizer que um corpo tem uma resistência elétrica de 20 ohms, por exemplo? É o mesmo que eu dizer que são necessários 20 volts de potencial para produzir uma corrente elétrica de 1 ampere, porque 20 sobre 1 dá 20 ohms. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente testar o nosso conhecimento sobre esse assunto. O primeiro exemplo fala o seguinte: os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é igual a quanto? Então, vamos resolver esse exercício. O exercício fala para a gente que o potencial elétrico nos terminais dessa lâmpada são de 6 volts e a corrente elétrica que se forma sobre ela é de 20 miliamperes. Antes de começar o nosso cálculo, nós temos que lembrar que o mili é um prefixo e ele vale 10 a menos 3. Portanto, essa corrente elétrica aqui é de 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Agora nós podemos aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz pra gente que resistência elétrica é igual a U sobre I. Portanto, nós vamos ficar com 6 dividido
por 20 vezes 10 a menos 3. A gente pode transformar esse 20 vezes 10 a menos 3 em notação científica, ficando com 2,0 vezes 10 a menos 2. O que eu fiz? Caminhei com a vírgula para a esquerda e somei 1 ao expoente. Então a gente fica com 6,0 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Vamos lá. 6 dividido por 2 é 3. O 10 a menos 2... nós vamos ter aqui em cima o expoente 10 a 0. Na divisão de frações, nós subtraímos o expoente. Então vai ficar 10 elevado a 0 menos 2. Resultando em 3 vezes 10. Menos com menos fica mais. 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado resulta em 300 ohms. Vamos voltar lá nas nossas alternativas. Nós temos letra A falando o seguinte: 150 ohms com a lâmpada acesa ou apagada, 300 ohms sempre com a lâmpada acesa ou apagada, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. E por último, 600 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Olha, nós encontramos um valor de 300 ohms. Mas, se você por acaso ligar essa lâmpada, o que vai acontecer com os átomos que fazem parte do filamento dessa lâmpada? Eles vão aumentar de temperatura devido ao efeito Joule. A colisão dos elétrons com os átomos vai promover um aumento da temperatura média deles. Com isso, mais elétrons vão se colidir e essa resistência tende a aumentar com o aumento da temperatura, porque existe uma faixa na qual o filamento da lâmpada é um resistor ôhmico. Para certos valores de temperatura, essa resistência muda. Se a resistência mudou, deixa de ser ôhmico. Portanto, se a lâmpada estiver desligada, nós temos o menor valor de resistência possível. Quanto mais quente, maior a resistência, porque eu estou aumentando a quantidade de colisões dos elétrons com os átomos da rede cristalina. Então a gente fica com 300 ohms com a lâmpada acesa e um valor bem menor quando apagada. Portanto, alternativa D. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício fala o seguinte: a tabela indica os valores de corrente elétrica e seus respectivos efeitos em seres humanos. A resistência elétrica de uma pessoa varia de 1000 a 500.000 ohms, dependendo das condições, umidade, salinidade, no local de contato elétrico. Então nós temos ali uma tabela e o efeito que a pessoa sente caso ela seja exposta a uma corrente elétrica dessa magnitude. Por exemplo, 0,001 amperes, 1 miliampere. É um efeito de corrente perceptível, ela vai sentir essa corrente. 0,005 causa dor. 0,01 contração muscular, 0,015 perda de controle muscular, 0,070 atravessa o coração, pode causar sérios rompimentos e provavelmente pode ser fatal se ela durar mais de 1 segundo. Ok? Considere que uma pessoa com resistência elétrica de 100.000 ohms leva um choque em uma rede elétrica de 120 amperes. A sensação produzida pela corrente na pessoa é... Vamos ver que tipo de efeito que essa corrente elétrica vai ter sobre essa pessoa. A lei de Ohm fala pra gente que U é igual a R vezes I. A tensão elétrica, potencial elétrica de 120 volts. A resistência elétrica, de acordo com o exercício daquela pessoa, é de 100.000 ohms vezes I, que é a corrente elétrica. Vamos transformar esse 100.000 aqui em notação científica e vamos transformar esse 120 também. 120 é 1,2 vezes 100, que é 10 ao quadrado. E o 100.000 é 10 elevado à quinta. Que aqui eu tenho uma vírgula. Se eu caminhar com ela, eu caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1,0 vezes 10 à quinta. Vezes I. Eu vou pegar esse 10 à quinta, que está multiplicando I, ele vai passar dividindo para o outro lado da equação. Então a gente vai ficar com 1,2 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 à quinta. Isso aqui corresponde ao valor de I.
Aqui, a única coisa que a gente precisa fazer é subtrair os expoentes. Então, nós vamos ficar com 1,2 vezes 10 elevado a quanto? Como nós estamos fazendo uma divisão em frações aqui, elevado na base 10, nós vamos colocar 2 menos 5. Resultando em 1,2 vezes 10 elevado a 2 menos 5, menos 3 amperes. 0,012 amperes. Vamos voltar e olhar onde que essa corrente se encaixa. 0,012 amperes. 0,012 amperes está além de contração muscular e menos do que perda de controle muscular. Portanto, qual é o efeito que essa pessoa deve sentir? De acordo com as alternativas, letra A é perceptível, mas é indolor. Letra B, ela sente dor sem espasmo. Ela tem espasmo sem perda de controle muscular. E letra D, perda de controle muscular sem ser fatal. De acordo com a tabela, ela deve sentir uma contração muscular. Correspondendo, então, à letra B. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Em caso de dúvida, acesse os links na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.